Paulo César Farias, conhecido nacionalmente como tesoureiro de campanha do então candidato à presidência, Fernando Collor de Mello, tornou-se uma das figuras mais influentes da política brasileira durante o início da década de 1990. A trajetória de P.C. Farias começou no estado de Alagoas, onde atuava como empresário do ramo de importações e exportações. Seu nome ganhou projeção quando passou a coordenar a arrecadação financeira da campanha presidencial de Fernando Collor, eleito no ano de 1989, o primeiro presidente escolhido pelo voto direto após o período militar. Durante o governo Collor, P.C. Farias acumulou poder considerável por atuar como articulador financeiro e intermediador de interesses de empresários junto ao governo federal. Investigações posteriores revelaram que ele mantinha um vasto esquema de cobrança de propinas, superfaturamentos e favorecimentos, mecanismo que ficou conhecido como Esquema PC. Esse complexo sistema movimentava valores milionários e envolvia diversas empresas privadas que buscavam contratos e benefícios dentro da administração pública. O nome de P.C. Farias entrou definitivamente para a história brasileira quando, no ano de 1992, seu esquema foi denunciado pelo próprio irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, em entrevistas à imprensa e, posteriormente, à Câmara dos Deputados. As acusações desencadearam uma série de apurações conduzidas pela CPI do Esquema Collor, que teve acesso a documentos bancários, notas fiscais e depoimentos que confirmavam a existência de uma rede estruturada de corrupção. Essas revelações levaram ao pedido de impeachment do presidente Collor, aprovado pela Câmara dos Deputados e posteriormente confirmado pelo Senado Federal. Embora Collor tenha renunciado antes da conclusão do julgamento, a decisão final manteve a perda de seus direitos políticos. P.C. Farias, por sua vez, foi preso no ano seguinte, acusado de formação de quadrilha, falsidade ideológica e corrupção passiva. Após cumprir parte da pena, P.C. deixou a prisão, mas continuou sendo uma figura extremamente controversa e cercada de inimigos políticos e econômicos. Sua reputação estava irremediavelmente ligada ao maior escândalo político da época, e sua vida, agora pública e fragilizada, caminhava para um desfecho dramático que marcaria o país. Sua misteriosa morte, ocorrida no ano de 1996. Após cumprir parte da pena imposta pelos crimes relacionados ao esquema de corrupção no governo federal, Paulo César Farias deixou a prisão em um cenário profundamente diferente daquele em que havia construído seu poder. A imagem pública do ex-tesoureiro estava irremediavelmente arruinada, e sua liberdade foi acompanhada por um ambiente de forte tensão, incerteza e vigilância constante. P.C. Farias passou a viver de maneira mais reservada. Instaurou-se ao seu redor um clima de suspeita, uma vez que ele era detentor de informações sigilosas envolvendo figuras influentes da política e do empresariado brasileiro. Esses dados, segundo investigações oficiais da época, eram considerados sensíveis o bastante para gerar receios de que sua divulgação pudesse comprometer carreiras, contratos e alianças políticas construídas ao longo de vários anos. Durante esse período, P.C. buscou afastar-se da atenção midiática e tentou reconstruir sua rotina. Contudo, mesmo com esse isolamento voluntário, ele continuava sendo monitorado pela imprensa, por investigadores e por pessoas interessadas no possível conteúdo de seus arquivos pessoais. Relatórios oficiais da Polícia Civil de Alagoas apontam que, embora ele estivesse em liberdade, mantinha uma relação difícil com antigos aliados e demonstrava comportamento recluso e desconfiado. Ao lado de P.C. estava Susana Marcolino, sua namorada, que desempenhou um papel central nos acontecimentos que posteriormente se tornariam foco de intensos debates públicos e perícias técnicas. O casal passou a frequentar a casa de veraneio da família, localizada no litoral norte de Alagoas, na praia de Guaxuma. O imóvel servia como refúgio e local de descanso, mas também se transformaria no palco de um dos episódios mais controversos
da década de 1990. Fontes oficiais consultadas incluem documentos da Polícia Civil do Estado de Alagoas, laudos do Instituto Médico Legal Estênio de Albuquerque e trechos do processo criminal arquivado no Tribunal de Justiça de Alagoas. Esses materiais mostram que PC vivia sob forte pressão psicológica e cercado por incertezas. As tensões internas e externas davam indícios de que algo trágico poderia acontecer, embora ninguém imaginasse que o desfecho ultrapassaria as fronteiras do comum e se tornaria um dos casos mais debatidos da história político-criminal brasileira. No dia anterior ao episódio que marcaria definitivamente o caso, Paulo César Farias e Susana Marcolino chegaram à casa de veraneio da família Farias, situada na praia de Guaxuma, em Maceió, Alagoas. Testemunhos colhidos posteriormente pela Polícia Civil indicam que o casal passou o dia em clima aparentemente tranquilo, embora alguns relatos apontem sinais de tensão emocional, principalmente por parte de PC. A casa, que era amplamente conhecida por servir como retiro privado do ex-tesoureiro, estava sendo vigiada discretamente por seguranças particulares. De acordo com depoimentos oficiais constantes nos autos do inquérito, 2 funcionários permaneceram próximos ao imóvel durante todo o período, como faziam rotineiramente após a libertação de PC, temendo riscos à sua integridade física. Durante o dia, o casal saiu para realizar pequenas compras e retornou ao imóvel no fim da tarde. A movimentação foi descrita como discreta e sem incidentes. Entretanto, fontes do processo informam que, ao anoitecer, PC demonstrou comportamento introspectivo. Ele teria ficado longos minutos isolado em um dos cômodos da casa, enquanto Susana permaneceu na sala assistindo televisão. O clima dentro da residência era silencioso. Segundo os depoimentos dos seguranças, nada indicava que haveria uma crise ou qualquer situação fora do comum. No entanto, um dos investigadores que analisou o caso afirmou em relatório oficial que ambos pareciam emocionalmente fragilizados. A convivência do casal, segundo testemunhas próximas, alternava momentos de carinho com momentos de conflito, em razão do temperamento instável de PC e das tensões externas que o cercavam. Próximo ao meio da noite, o casal se recolheu ao quarto principal. Relatórios policiais apontam que, a partir desse momento, nenhuma movimentação anormal foi registrada pelos seguranças posicionados no exterior do imóvel. A residência possuía janelas voltadas para a área externa, mas não havia câmeras de segurança capazes de registrar o interior do local, o que posteriormente dificultou conclusões objetivas sobre a dinâmica dos fatos. Esse período final, antes da tragédia, é considerado fundamental nas investigações, pois nele surgem lacunas que jamais foram plenamente preenchidas pelos inquéritos oficiais. O que ocorreu entre o recolhimento do casal e os disparos que seriam ouvidos horas depois permanece envolto em versões contraditórias, impossibilitando uma narrativa absolutamente conclusiva mesmo após sucessivas perícias. Durante a madrugada, já nas primeiras horas do dia seguinte, um dos seguranças posicionados no exterior do imóvel relatou ter ouvido 2 estampidos sucessivos vindos do interior da residência. Os tiros foram descritos como de arma curta, compatíveis com o revólver encontrado posteriormente ao lado dos corpos. O segurança, inicialmente acreditando tratar-se de algum acidente doméstico ou de ruídos externos, esperou alguns instantes antes de se dirigir à área da entrada principal. Ao aproximar-se da porta, percebeu que a casa permanecia em completo silêncio. Segundo depoimentos oficiais prestados à Polícia Civil do Estado de Alagoas, ele tentou chamar PC Farias pelo nome sem obter resposta. Diante da ausência de qualquer retorno, decidiu entrar no imóvel seguindo o protocolo de segurança estabelecido para situações emergenciais. As luzes da sala estavam apagadas, mas o ambiente ainda apresentava o cheiro característico de pólvora recente. Conforme avançou pelos cômodos, dirigiu-se diretamente ao quarto principal, onde encontrou a porta parcialmente entreaberta. Ao empurrá-la, deparou-se com a cena que seria registrada horas depois pela equipe de perícia.
Paulo César Farias estava caído sobre a cama, com um ferimento de arma de fogo na região torácica, enquanto Susana Marcolino encontrava-se caída ao lado, também com um ferimento letal. O revólver, posicionado perto da mão direita de Susana, tornava a cena ainda mais ambígua, abrindo margem para diversas interpretações. Imediatamente, o segurança chamou o colega que estava no perímetro externo e juntos acionaram a polícia militar, que chegou minutos depois ao local. A casa foi isolada e, ao amanhecer, equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica iniciaram os primeiros procedimentos formais, documentando cuidadosamente a cena, fotografando o ambiente, coletando vestígios e recolhendo a arma usada nos disparos. Relatórios produzidos nas primeiras horas após a descoberta dos corpos destacam que não havia sinais de arrombamento, luta corporal evidente, nem desordem significativa dentro do imóvel. Esses elementos reforçaram, em um primeiro momento, a hipótese de morte seguida de suicídio. No entanto, especialistas criminais apontaram que a posição dos corpos e alguns detalhes balísticos não eram totalmente compatíveis com essa conclusão preliminar, o que mais tarde alimentaria anos de controvérsias públicas e jurídicas sobre o verdadeiro desfecho daquela madrugada. A partir desse instante, o caso deixava de ser uma tragédia privada e se tornava um dos episódios mais emblemáticos e debatidos da história criminal e política brasileira. Logo nas primeiras horas da manhã, equipes do Instituto Médico Legal Estênio de Albuquerque e da Perícia Oficial da Polícia Civil do Estado de Alagoas chegaram à residência de veraneio na praia de Guaxuma para realizar os procedimentos técnicos iniciais. O local foi isolado e a entrada autorizada apenas para peritos, delegados responsáveis e servidores designados. As primeiras análises foram registradas em laudos oficiais que, posteriormente, integraram o inquérito conduzido pela Delegacia de Homicídios. A perícia fotografou minuciosamente a posição dos corpos, o ambiente ao redor da cama, a arma encontrada ao lado de Susana Marcolino e os pontos onde foram identificados vestígios de sangue e resíduos de pólvora. O revólver, um modelo de calibre 38, foi recolhido com todo o protocolo de cadeia de custódia, selado e enviado ao setor de balística. A arma apresentava 2 disparos recentes, compatíveis com os tiros ouvidos pelos seguranças durante a madrugada. Os laudos preliminares indicaram que Paulo César Farias foi atingido no tórax enquanto estava deitado ou parcialmente reclinado na cama. O ferimento apresentava características típicas de disparo realizado a curta distância, mas não havia sinais de defesa ou reação. Já Susana Marcolino apresentava um ferimento na região da cabeça, igualmente compatível com um tiro efetuado a curta distância. A ausência de sinais evidentes de luta corporal no quarto reforçou, naquele momento, a hipótese inicial de morte seguida de suicídio. No entanto, alguns pontos chamaram a atenção dos peritos e foram devidamente registrados nos laudos. Entre eles, a posição do corpo de Susana em relação à arma, a distância exata entre os disparos e o corpo de Paulo César, e a presença de resíduos de pólvora em níveis que não permitiam conclusões definitivas sobre quem havia efetuado os tiros. Esses detalhes se tornariam, anos depois, elementos importantes para os debates públicos e revisões técnicas. Além disso, os laudos do Instituto Médico Legal apontaram que o rigor mortis e a temperatura dos corpos sugeriam que a morte havia ocorrido algumas horas antes da chegada das autoridades, o que era compatível com o horário aproximado dos disparos relatados pelos seguranças. Os documentos oficiais produzidos nessa fase inicial tiveram papel decisivo na construção da narrativa policial. Contudo, apesar de registrarem de forma técnica a cena do crime, eles deixaram lacunas que possibilitaram múltiplas interpretações ao longo das investigações e das discussões públicas. Ainda no mesmo dia do crime, a notícia da morte de Paulo César Farias e de Susana Marcolino se espalhou rapidamente pelos meios de comunicação de todo o país. Em poucas horas, emissoras de televisão, estações de rádio e jornais impressos transmitiam atualizações constantes sobre o caso,
destacando o peso político que a figura de Paulo César carregava. A comoção pública foi imediata, intensificada pelo histórico de envolvimento de Paulo César em denúncias de corrupção e pela sua centralidade no escândalo que levou ao processo de impedimento de um presidente da República. A ampla cobertura da imprensa gerou uma atmosfera de extrema pressão sobre as autoridades policiais de Alagoas. O governo estadual determinou que a Secretaria de Segurança Pública acompanhasse de perto todas as etapas do inquérito, enquanto delegados e peritos passaram a ser entrevistados com frequência por jornalistas que buscavam qualquer detalhe adicional. Diversos órgãos federais também manifestaram interesse em acompanhar o caso, embora sem interferir diretamente na investigação estadual. No Congresso Nacional, parlamentares de diferentes partidos se pronunciaram, alguns defendendo uma apuração rigorosa e transparente, outros insinuando a possibilidade de que o caso tivesse motivações políticas ainda não reveladas. Esses discursos ampliaram o debate público e contribuíram para que surgissem especulações e teorias diversas sobre o que poderia ter acontecido na casa de praia em Guaxuma. O impacto social também foi significativo. Para muitos cidadãos, especialmente aqueles que acompanhavam os desdobramentos da política nacional desde o episódio do impedimento presidencial, a morte de Paulo César parecia o desfecho dramático de uma história marcada por denúncias, escândalos e processos judiciais. Já para outros, surgiam dúvidas sobre a hipótese inicial de morte seguida de suicídio, uma vez que Paulo César havia sido um personagem central em tramas envolvendo figuras poderosas, interesses econômicos e alianças políticas de grande escala. Diante dessa pressão intensa e do clima de desconfiança, as autoridades responsáveis pelo inquérito passaram a enfrentar grande responsabilidade em relação às conclusões que seriam apresentadas. Cada detalhe técnico, cada declaração pública e cada procedimento pericial passou a ser acompanhado com atenção por jornalistas, especialistas e pela opinião pública, ampliando a complexidade do caso e influenciando diretamente os rumos da investigação. À medida que os primeiros dias da investigação avançavam, começaram a surgir divergências significativas entre os laudos apresentados pelos diferentes profissionais envolvidos no caso. A perícia inicial conduzida pelo Instituto Médico Legal de Alagoas concluiu que Suzana Marcolino teria atirado contra Paulo César Farias enquanto ele dormia, e, em seguida, teria cometido suicídio utilizando a mesma arma. Essa narrativa passou a ser divulgada oficialmente, consolidando a hipótese de crime passional. No entanto, em pouco tempo, outros peritos apontaram inconsistências relevantes na forma como os corpos foram encontrados, especialmente no que dizia respeito às posições, aos vestígios de pólvora e à trajetória dos projéteis. Alguns especialistas afirmavam que a arma estava localizada em uma posição incomum para uma cena de suicídio, enquanto outros destacavam que a ausência de determinados resíduos em Suzana levantava dúvidas sobre ela ter efetuado o disparo final. Essas análises divergentes ganharam grande visibilidade na imprensa nacional, que passou a entrevistar peritos independentes de diferentes estados. Alguns deles afirmavam que a cena do crime poderia ter sido alterada antes da chegada da perícia oficial, o que teria comprometido informações essenciais para uma reconstituição detalhada dos fatos. A divulgação dessas opiniões ampliou o clima de desconfiança e estimulou o surgimento de teorias alternativas, muitas das quais relacionadas ao passado político de Paulo César. Paralelamente, surgiram questionamentos sobre o comportamento dos 4 seguranças que estavam na casa durante a madrugada do crime. Eles afirmaram ter dormido e não ouvido nenhum barulho de disparo, o que soou improvável para parte da equipe investigativa e para especialistas consultados posteriormente. O silêncio desses homens se tornou um elemento central de debate público, especialmente porque eles eram responsáveis pela proteção de alguém considerado um alvo potencial. Outros pontos, como a distância do disparo que atingiu Suzana e a ausência de sinais típicos de suicídio, foram agregados à lista de inconsistências. Em decorrência dessas dúvidas, diferentes órgãos passaram a defender
que o caso fosse submetido a revisões técnicas mais aprofundadas. Com isso, o inquérito policial, que inicialmente parecia simples e baseado em um enredo já definido, transformou-se em um dos mais controversos da história criminal brasileira, criando um rastro de suspeitas que permaneceria por décadas. Com o crescimento das controvérsias e a pressão cada vez maior da opinião pública, o caso passou por uma importante reviravolta quando autoridades determinaram a realização de novas perícias, análises técnicas complementares e revisões dos laudos originais. Essa etapa foi impulsionada não apenas por dúvidas levantadas por especialistas independentes, mas também por questionamentos feitos por parlamentares, juristas e organizações interessadas no esclarecimento total das circunstâncias do crime. A Polícia Civil de Alagoas solicitou apoio de equipes periciais de outros estados, com o objetivo de obter avaliações mais isentas e tecnicamente robustas. Essas novas análises apontaram ainda mais inconsistências nos laudos iniciais, especialmente no que dizia respeito à dinâmica dos disparos, à posição dos corpos e às condições gerais da cena do crime. Alguns peritos ressaltaram que determinados indícios haviam sido ignorados ou não documentados corretamente nas primeiras horas de investigação. Um ponto que ganhou grande destaque foi a trajetória das balas. Alguns especialistas concluíram que a trajetória do disparo que atingiu Paulo César Farias era incompatível com a posição em que Suzana teria supostamente efetuado o tiro. Outros afirmaram que a ausência de vestígios suficientes de pólvora na mão dela enfraquecia significativamente a tese de homicídio seguido de suicídio. Também houve questionamentos sobre o tipo de arma utilizada e sobre a compatibilidade dos ferimentos com o cenário apresentado nos laudos originais. Essas divergências técnicas provocaram uma verdadeira reviravolta na condução do caso. A hipótese inicial, considerada pela Polícia Civil como praticamente encerrada, passou a ser vista com enorme desconfiança. Diante desse novo panorama, o Ministério Público determinou a realização de auditorias internas, entrevistas complementares e reconstituições adicionais. A mídia intensificou ainda mais sua cobertura, trazendo ao público análises de especialistas renomados que afirmavam, com convicção técnica, que a cena do crime parecia ter sido manipulada. Esse tipo de afirmação ganhou força quando alguns policiais e funcionários, ligados ao atendimento inicial, foram convocados para prestar novos depoimentos e esclarecer por que certos procedimentos padrão não haviam sido adotados. As reaberturas sucessivas das investigações demonstraram que o caso estava longe de ser simples. Pelo contrário, revelou-se cada vez mais complexo, cercado de lacunas, contradições e inúmeros caminhos possíveis. A partir desse momento, o destino do inquérito deixaria de seguir uma linha linear para se transformar em uma disputa entre versões conflitantes, todas em busca de uma única resposta: o que realmente aconteceu naquela madrugada? À medida que as inconsistências das investigações eram expostas e que novas perícias contrariavam versões oficiais, o caso, envolvendo Paulo César Farias, passou a ultrapassar o campo policial e técnico para se transformar em um verdadeiro campo de batalha político. Isso ocorreu porque a figura de Paulo César estava profundamente ligada a um dos momentos mais turbulentos da história política brasileira: o processo que levou ao afastamento do então presidente Fernando Collor de Mello. Assim, qualquer nova descoberta sobre sua morte reverberava diretamente no cenário político nacional. Diversos parlamentares, juristas e líderes de diferentes partidos começaram a pressionar por investigações mais rigorosas. Alguns argumentavam que o caso poderia revelar uma rede de interesses muito maior, envolvendo desde disputas internas até a possibilidade de silenciamento de informações que Paulo César ainda pudesse deter. Outros afirmavam que as novas perícias deveriam ser encaradas como evidências suficientes de que os laudos iniciais não podiam, de maneira alguma, ser considerados definitivos. A opinião pública acompanhava cada nova etapa com crescente desconfiança. Pesquisas e reportagens da época
mostravam que grande parte da população acreditava que o caso não estava totalmente esclarecido, e essa percepção influenciava jornais, revistas e redes de televisão, que disputavam espaço para divulgar entrevistas, análises independentes e documentos recém-descobertos. Cada detalhe ganhava força e cada contradição alimentava teorias sobre possíveis mandantes, encobrimentos ou omissões. Instituições como o Ministério Público e a própria Polícia Civil enfrentaram forte pressão. Promotores exigiam que novas linhas investigativas fossem abertas, enquanto delegados veteranos buscavam reorganizar a metodologia empregada, reconhecendo que falhas haviam ocorrido no atendimento inicial e na preservação da cena. Em alguns momentos, pareceres técnicos divergentes chegaram a ser divulgados quase simultaneamente, gerando ainda mais confusão e ampliando a sensação de que havia um embate institucional em torno do caso. Além do ambiente político, havia também interesses econômicos relevantes. Paulo César Farias, durante seus anos como tesoureiro de campanha e empresário, havia acumulado relações influentes e movimentado recursos substanciais. A hipótese de que sua morte pudesse estar relacionada a dívidas, disputas empresariais ou informações comprometedoras ganhou força entre investigadores independentes e analistas experientes. Esses elementos tornavam a possibilidade de crime premeditado ainda mais plausível para parte do público e para alguns profissionais que acompanhavam o caso de perto. Com toda essa pressão, o caso deixou de ser apenas um crime com características misteriosas e passou a ocupar o centro de discussões nacionais, tornando-se um exemplo emblemático de como falhas processuais, pressões externas, disputas de versões e interesses poderosos podem influenciar a busca pela verdade. A essa altura, já estava claro que as conclusões finais, quaisquer que fossem, teriam repercussões profundas, não apenas para as famílias de Paulo César e Suzana, mas para a memória política do país. Depois de anos de investigações, reinvestigações, perícias contestadas e intenso debate público, o processo envolvendo a morte de Paulo César, Farias e Suzana Marcolino chegou finalmente a um desfecho oficial. Entretanto, mesmo com a conclusão formal das instituições, o caso permaneceu como um dos episódios mais controversos da história criminal e política brasileira. A Justiça determinou como versão final que Suzana Marcolino teria assassinado Paulo César Farias, com um tiro enquanto ele dormia e, em seguida, tirado a própria vida. Essa conclusão baseou-se principalmente na primeira perícia realizada no local do crime, na ausência de sinais de arrombamento e nas posições iniciais dos corpos. O relatório oficial sustentava a tese de homicídio seguido de suicídio, afirmando que não existiam provas materiais conclusivas que indicassem a presença de terceiros dentro da casa no momento das mortes. Entretanto, mesmo depois dessa definição jurídica, uma série de questionamentos continuou ativa. As perícias independentes realizadas posteriormente apresentaram contradições significativas com a versão inicial. Especialistas apontaram diferenças na trajetória dos disparos, na distância provável dos tiros, no estado dos corpos e até mesmo na ergonomia da cena. Esses pareceres indicaram que Suzana poderia não ter conseguido efetuar o disparo fatal contra si mesma na posição em que foi encontrada, levantando a possibilidade de intervenção de uma terceira pessoa. Apesar dessas divergências técnicas, o tribunal decidiu manter o laudo original como referência principal, alegando que as revisões feitas anos depois não possuíam o mesmo grau de confiabilidade da perícia realizada logo após o ocorrido. Com isso, nenhum suspeito adicional foi indiciado, e o caso foi oficialmente encerrado. Porém, a decisão deixou insatisfeitos diversos especialistas, membros do Ministério Público, jornalistas investigativos e parte da população, que consideraram o desfecho apressado ou insuficientemente fundamentado. Para muitos analistas, a morte de Paulo César Farias representava um ponto sensível demais dentro da história política brasileira,
envolvendo personagens de alto poder e interesses potencialmente explosivos. Essa percepção alimentou a ideia de que o encerramento judicial buscou mais evitar instabilidade do que necessariamente esgotar todas as linhas investigativas possíveis. Outros defendem que, apesar das falhas iniciais, não existem evidências robustas o bastante para sustentar outra conclusão além da versão oficial. O fato é que, décadas depois, o caso permanece envolto em um misto de mistério, controvérsia e desconfiança pública. Mesmo com o fechamento jurídico, as discussões em torno das inconsistências processuais, das discrepâncias técnicas e dos possíveis interesses ocultos continuam presentes em análises históricas, reportagens, investigativas e debates acadêmicos. Assim, o assassinato de Paulo César Farias segue como um dos episódios mais enigmáticos do país, lembrado tanto pelo impacto político quanto pela sensação persistente de que a verdade completa talvez nunca tenha vindo totalmente à tona.